valor ela é entendida, então, pelo que gera as principais entregas de produtos e serviços da organização. Então, é tudo aquilo que tange as principais entregas. Se você é uma desenvolvedora de software, como que esse software ele é projetado, como que ele é executado, como que ele é entregue para o seu cliente, né? Isso é um processo da cadeia de valor, porque é o processo que gera a tua entrega principal. Assim como, por exemplo, se você vende um suporte, o teu processo de atendimento, né, o teu processo de dar suporte ao cliente, também provavelmente é um processo da cadeia de valor. A forma como você entrega a cobrança para os teus clientes é um processo da cadeia de valor. Enfim, existem uma série de processos que, principalmente nesse primeiro momento, é importante que a gente identifique esses que são de entrega para o cliente, né? E aí, dentro desses processos da cadeia de valor é que a gente vai entender aí como que eles flutuam de uma área para outra, onde eles começam, onde eles terminam, quais são as entregas em que cada área precisa executar, quais os níveis de serviço, né? A gente fala bastante sobre nível de serviço, de acordo de serviço com o cliente, que é o SLA, mas existem também os chamados SLOs, que são os níveis de acordo de serviço operacional. E eles são extremamente importantes para que a gente garanta que esse processo como um todo, e não focado na área, ele seja entregue, né, no tempo correto, que uma atividade que precisa vir antes da outra, que uma atividade que vai passar para um outro setor, ela tem um padrão ali de entrega. Então, é bacana também ter atenção, né, não só o teu nível de acordo de serviço com o teu cliente, mas entre os teus setores para garantir que essa entrega ao cliente seja feita de modo correto. Esse levantamento, então, né, da cadeia de valor, ele tem que ser a primeira atividade executada, porque é aquela visão mais macro, né, o que eu entendo que eu faço, da forma como eu faço. Não se preocupa se está certo, não se preocupa se está errado, é simplesmente entender o que eu preciso fazer para garantir que aquilo que eu prometi para o meu cliente, o valor que eu prometi, seja em produto, seja em serviço, esteja sendo entregue para o meu cliente. Vou passar então agora algumas dicas, né, de como fazer esse levantamento então da cadeia de valor. Comece então obtendo uma visão geral de tudo que é produzido na empresa. O que significa isso? É entender quais são as principais atividades. Uma dica para entender, né, quais são essas principais atividades é até mesmo quantas pessoas que você tem para executar as atividades. Por exemplo, estou falando aqui com pequenas, com médias empresas de software, com microempresas de software, e existem algumas coisas que ou existem mais pessoas que estão fazendo ou que gastam mais tempo da única pessoa que está fazendo, né? Quando a gente tem uma equipe ali. Mas isso que a gente passa mais tempo fazendo, em geral, né, salvo erros aí, é uma das principais atividades do negócio, porque a gente entende que não pode falhar, ok? Então, essa é uma das dicas aí para levantar. Mas o principal entenda, tenha uma visão geral do que é produzido, de quais são as principais atividades, né? Do que você não pode deixar de fazer para entregar o teu produto, o teu serviço para o teu cliente. Uma outra dica, né, bacana para conseguir levantar isso talvez de forma mais fácil, se você tiver na mão uma lista de todos os produtos, de todos os serviços que a empresa oferece, como se fosse um catálogo de serviços ali mesmo, né? Facilita, porque a gente evita esquecer alguma parte ali, alguma coisa que a gente não tinha previsto. Então, vai começar a fazer esse mapeamento, né? Ter essa visão geral. Tem ali uma listinha de quais são os produtos, de todos os produtos do portfólio, ainda que eles sejam parecidos. Mas, se houver mais de um produto, você tem uma listinha com os produtos e com os serviços que você oferece, ok? Então, começa por aí e vai entendendo quais os processos que são depois realizados para fazer essas entregas desses processos, desses produtos e desses serviços. Depois de entender, né, então, pelo menos aí quais são as principais entregas, quais são os processos associados, é bacana que você tente colocar isso numa ordem cronológica. Por quê? Porque a gestão de processos, existem, assim como eu falei, né, das abordagens anteriormente, é muito fácil com que a gente caia na armadilha aí de definir processos por área especificamente, sendo que o processo ele é completo, né? O que interessa é a partir do momento que ele é executado, onde ele nasce até a entrega final, né? Até o objetivo para o qual ele foi criado seja cumprido. Então é importante que eu, nesse primeiro momento principalmente, que eu não mapeie as áreas que fazem, né? Eu mapeio onde ele começa ali, o que eu faço como primeiro
primeira atividade e até o momento que eu entregue. E aí eu consigo depois eu consigo quebrar mais esses processos para poder colocar uma ordem cronológica. E aí, inclusive, né, vem uma outra dica aí, não quebre esses processos em mais de 3 níveis. Então, um exemplo prático, a gente está falando do processo de desenvolvimento de software. Primeira coisa que eu faço eu coloco o momento em que, qual o processo que ele inicia, então ele inicia talvez de uma chuva de ideias, ele se inicia porque um cliente entrou em contato, então ele inicia talvez lá no comercial, aí ele vai para o levantamento de requisitos, aí ele sai do levantamento de requisitos e vai conversar com a área técnica, e aí ele sai da área técnica e para ser feito um projeto, inicia uma conversa com o cliente aceitou o orçamento, ele volta para dentro da área de execução, né? Então eu tenho a execução do projeto, enfim, depois da execução do projeto, aí eu tenho a validação com o cliente, eu tenho a entrega do cliente. Esse é um exemplo de possível, né, etapas aí que a gente segue desde o momento em que o cliente entra em contato, que a gente entra em contato com esse cliente, até o momento em que esse projeto é entregue para o cliente. Vocês perceberam que eu falei aí de um monte de etapas, eu falei de vários possíveis setores, né, várias áreas que também têm a ver com esse mesmo projeto. Então eu tenho uma área comercial nesse primeiro momento, depois tem uma área técnica, não sei, às vezes as empresas são diferenciadas, né, porque eu tenho uma área de arquitetura que ajuda a pensar, fazer esse levantamento de requisitos, e uma outra para fazer a execução, que são só com programadores, que são só com analistas. Eu tenho comunicações, né, diretas com esse meu cliente o tempo todo, até o momento que eu faço a entrega. Depois da entrega, eu tenho possivelmente uma interação do financeiro com o cliente. Enfim, eu tenho várias áreas que são, né, que têm interferência nesse processo. E eu falei em linhas completamente macro, desde o momento que ele nasceu até o momento que eu entreguei. Mas eu preciso ir me aprofundando, né? Então, se eu faço levantamento de requisitos, deixa eu entender aqui como que esse levantamento de requisitos é feito, por quem que ele é feito, enfim, eu começo a descer, né, esses níveis aí de detalhe sobre como esse processo é executado. Mas tenha cuidado que não desça mais do que 3 níveis. O que significa isso? Eu fiz esse processo em linha macro. O segundo momento eu vou identificar quais são as áreas que têm relação com esse processo e vou entender o que entra e o que sai de cada uma dessas áreas. No terceiro momento, né, no terceiro nível, entender então como que essas áreas executam esses processos de forma mais macro. Eles têm um SLA, eles têm um SLO, eles, né, têm um nível de acordo de serviço ali, um prazo que eles precisam fazer. Entra, por exemplo, um documento de levantamento de requisitos e sai um termo de abertura de projeto, sai um cronograma, sai o que sai, né? E é importante que você mantenha nesse nível, porque se você começar a entrar muito no detalhe, quando você ainda está fazendo o mapeamento da tua cadeia de valor, você se perde muito fácil, né? E aí entra em muito detalhe, acaba ficando uma coisa mais cansativa, acaba desmotivando muitas vezes a tua equipe, porque parece que é gigante, né? Muito grande para que a gente dê conta de uma vez só. Então só tenha em atenção aí esse nível de descrição que você vai utilizar da tua cadeia de valor.